Se encontra no Evangelho de João, no capítulo 6, e eu vou ler a partir do verso 28. João 6, a partir do verso 28. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por este texto, a tua palavra, e queremos te suplicar, Senhor Deus, que tu fales aos nossos corações, ó Pai, que tu interpretes essa leitura, Senhor Deus, para que nós possamos crescer, Senhor Deus, crescer nessa manhã no conhecimento da tua palavra, alimentados pelo pão da vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Pai Santo. Amém. Irmãos, nós vimos aqui no texto de João, no capítulo 6, replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Irmãos, nós sabemos muito bem que durante a peregrinação do povo de Deus pelo deserto, eles foram alimentados pelo Senhor pelo maná, pão que o Senhor deu a eles diariamente, um suprimento diário para que eles se alimentassem. Uma coisa misteriosa, uma coisa maravilhosa, uma coisa milagrosa. Mas aquele pão, irmãos, era apenas uma demonstração, uma mostra, um símbolo, um tipo do verdadeiro pão que desceria dos céus e que seria o Senhor Jesus Cristo. Eles viram ali no deserto a providência de Deus para que os seus corpos físicos se mantivessem fortalecidos, e eles recebiam uma ração diária. Irmãos, quando nós nos lembramos de que Jesus Cristo afirma ser Ele o verdadeiro pão que desce do céu, é porque Ele, na sua forma de palavra, a palavra que veio de Deus e que Jesus manifestou, esta palavra é o pão que nos alimenta. Se nós, irmãos, não lemos a palavra todos os dias, se nós não nos alimentamos da palavra todos os dias, nós vamos enfraquecer. Fisicamente, não, porque nós comemos muito angu, muito arroz, muito feijão. Alguns comem carne, nem todos. Uns se alimentam melhor, outros nem tanto. Fisicamente nós podemos estar até bonitos,
rosados, mas espiritualmente nós estamos uma lástima, porque o nosso espírito está franzino, está fraquinho, porque nós não nos alimentamos da palavra do Senhor. Eu duvido que haja aqui entre nós, ou em qualquer outro lugar, alguém que tenha lido um texto da palavra de Deus e tenha achado que perdeu tempo, se verdadeiramente crê que Jesus é o Filho de Deus e que é o pão que desceu do céu. Se nós cremos que essa é a palavra, é o pão, é o Senhor vivo, e nós vamos a essa fonte maravilhosa, eu duvido que alguém não se sinta satisfeito, alimentado. Irmãos, há uma coisa interessante também com relação ao pão, o pão do céu, é que o maná, que era um tipo, era colhido diariamente e dava para todo mundo, não faltava para ninguém. Assim também, a palavra de Deus está diante de nós. Por mais que o diabo tivesse, tenha e venha lutando contra este livro, a palavra de Deus, ele permanece. É o livro mais existente sobre a face da terra, preservado. Quando não se conhecia nada da história antiga, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, continha as informações históricas que a arqueologia mais tarde, nesses últimos 2 séculos, acabou comprovando que tudo que aqui se fala é a verdade histórica da humanidade. A Bíblia sempre esteve e está à nossa disposição. Nós temos a Bíblia nas nossas gavetas, nas nossas mãos, dentro de casa. A família tem Bíblia, muitas são as Bíblias. Na casa dos crentes talvez haja mais Bíblias do que o número de pessoas dentro dessa casa. Mas isso não significa nada, irmãos. O maná era colhido diariamente. O maná guardado de um dia por outro se perdia, apodrecia, cheirava mal. Era necessário uma ração diária, todo dia maná novo, todo dia, irmãos, palavra nova. A palavra que eu li ontem, hoje ela não vale mais. Ela vale no que ela me alimentou, mas não me basta para o dia de hoje e nem vai me bastar para o dia de amanhã. Precisamos nos alimentar diariamente da palavra do Senhor, irmãos. Palavra cada vez mais nova. E esta palavra, irmãos, ela é um privilégio de quem? É um privilégio daqueles que creem. Para outras pessoas que não creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, isso aqui não vale nada. Eles leem isso aqui procurando apenas encontrar falhas, só que nunca encontram. Desde as primeiras palavras do Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra, e eles negam. Eles querem que seja outra a história, uma tal de evolução, que não tem pé nem cabeça, prova científica nenhuma, mas é uma coisa demoníaca, irmãos, porque atrás da palavra ciência, eles se escondem, formam com isso um biombo para que ninguém vá atrás da palavra, e querem dizer que Bíblia não está de acordo com a palavra. Para nós é totalmente diferente, irmãos, porque para nós, nada do que foi feito sem a palavra de Deus, ou seja, Jesus, o Filho, a palavra. Mas eles querem dizer que houve aí uma coisa misteriosa. Um autor já disse uma vez, e eu creio que ele disse a maior verdade, é que é preciso muito mais fé para acreditar na evolução do que para acreditar no Deus Criador. Porque para acreditar no Deus Criador, irmãos, a própria ordem, a lógica, a perfeição, o equilíbrio de todas as coisas sobre este planeta, em contraste com os outros planetas que nada tem, é muito mais fácil crer que um Deus Criador
passou por aqui, que ele fez essas coisas, que de outra maneira não era possível. Mas, irmãos, aqui então na palavra nós vemos isso, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome. Irmãos, Jesus disse: E eis que estarei convosco até o final. Mas ele disse também que não nos deixaria órfãos, nos enviaria um paracleto, ou seja, um ajudador, alguém que estaria ao nosso lado para nos confortar e nos consolar, que seria o Espírito Santo. O credo apostólico diz que Jesus está à direita do Pai, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. No capítulo 3 do livro de Atos também diz: Este Jesus, que foi recebido nos céus até o tempo da restauração de todas as coisas. E nós sabemos que ele virá. E no entanto ele diz: E esse estarei convosco todos os dias. Irmãos, Jesus está conosco todos os dias sob a forma da palavra. É esta palavra aqui que garante a presença do Senhor Jesus conosco. É esta palavra que é o alimento diário nosso, é o pão que desce diariamente de nós. A palavra deixa de ser mera palavra e passa a ter poder em nossa vida quando nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. O que vem à sua palavra não vai ter fome espiritual. O que vem à palavra do Senhor, aquele que busca a leitura diária da palavra de Deus, não terá fome, não vai ficar fraco, não vai ficar um espírito decadente, mas será uma pessoa fortalecida, alguém em que os outros poderão se apoiar. Os irmãos já ouviram falar uma coisa que o povo costuma dizer, que 2 sacos vazios não param em pé? É preciso que um esteja cheio para que o outro encontre apoio. Se nós estivermos cheios de problema, enfraquecidos espiritualmente, e nos encostarmos num outro irmão ou noutra irmã que está fraquinho também, vão cair os dois. Um vai derrubar o outro. Um pode ser até que estava assim um pouquinho equilibrado, mas quando o outro esbarrou nele, caem realmente os dois, porque não tem força. Irmãos, é essa a palavra de Deus, o alimento é esse que aqui está diante de nós. E sem que ninguém responda, sem que ninguém levante a mão, sem que ninguém fale nada, mas vamos fazer a pergunta: será que nós temos procurado este alimento? Se temos procurado, irmãos, esse alimento é tão farto que nós podemos comer mais. Podemos comer mais e mais e mais e mais. E nós vamos cada vez ficando mais fortalecidos. Irmãos, certamente que Davi era um homem forte. Quem senão um homem forte vai segurar um leão pela juba, pela barba, e vai torcer o pescoço desse leão e vai matar essa fera terrível? Ou um urso, um animal de 3 metros de altura, quando fica em pé, feroz, voraz, como é que armado de um simples cajado, um homem que não seja muito forte e corajoso pudesse matar essa fera? Quem em Israel era do tamanho de como é que é o nome do primeiro rei? Saul. Saul se destacava no meio da multidão de homens do ombro para cima. A cabeça dele estava acima de todos os homens. No meio, se todo mundo tivesse a mesma altura, havia uma cabeça que sobressaía. O ombro dele estava na altura da cabeça dos outros. Ele era baixinho? Saul? Certamente que era muito grande. E quando eles foram arranjar uma armadura, irmãos, para vestir no Davi, qual foi a armadura que serviu em Davi? A de Saul. Isso, irmãos, para ver que Davi não era um pequenino, igual muita gente fala. Ele era novo, mas era um homem
muito forte. E depois de Deus ter escolhido um homem grandão para ser rei, eu acho que ele não ia escolher um segundo baixinho. Não que eu tenha nada contra os baixinhos, que eu mesmo não sou lá tão alto. Não é? O irmão ficou todo rindo lá atrás, olha lá, com 1,90 m e tanto, se não for 2. Mas, pela mesma forma, irmãos, eu imagino que Jesus também era um homem muito alto e muito grande. No mínimo igual Saul, no mínimo igual Davi. Forte, poderoso. Mas por que eu estou lembrando de Davi, irmãos? Porque a força que Davi utilizou para derrotar o gigante não foi a sua força física. Sim, ele era forte, sim, ele era habilidoso com a funda, mas ele era um homem alimentado da palavra, e ele disse para aquele grandalhão: eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. A palavra estava dentro dele, o seu espírito estava forte, enquanto que todo Israel estava com o seu espírito fraco, com medo, a ponto de fugirem talvez. Irmãos, é assim que nós temos que estar, alimentados do Espírito do Senhor, alimentados da palavra, e essa palavra está aqui diante de nós, e ela é nossa, é um privilégio daqueles que são do Senhor, porque, irmãos, nós não temos hoje tempo e nem propósito de estudar alguns aspectos muito sérios que estão contidos no versículo que eu vou acabar de ler. Provavelmente um dia, não muito depois dessa manhã de hoje, a gente venha a estudar aqui com os irmãos, mas há um versículo que diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Irmãos, se nós cremos que Deus nos entregou ao Senhor Jesus, ou tem alguém aqui que duvida disso? É muito fácil, irmãos, se nós sabemos se somos do Senhor. Tente deixar o Senhor. Se você conseguir, você não é do Senhor. Mas se você não conseguir, se você sentir saudades do Senhor, se você ansiar pela presença do Senhor, se você sentir saudades do seu Senhor, é porque você pertence, é porque você é verdadeiramente dele. Ora, irmãos, se nós aqui estamos, se nós cremos no Senhor, é porque Deus nos concedeu isso, Deus nos deu fé e nos levou a Jesus. Jesus foi claro em afirmar que se o Pai não nos levar a Ele, de modo algum Ele poderia fazer qualquer coisa por nós. Então, na verdade, essa obra tríplice de salvação implica em que Deus, o Pai, é que nos dá a Jesus. Nós não vamos explorar com profundidade isso hoje, irmãos, mas é algo que precisamos conhecer. Mas vamos crer que esse versículo é a verdade. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Irmãos, aí está a nossa segurança. A nossa segurança está em que Jesus não nos lançará fora. Mas e o pecado? E o diabo fala: mas você é pecador, você não presta, você é isso, você é aquilo. Nós temos repetido isso muito aqui na igreja, irmãos, que o diabo vive falando isso. Mas nós somos filhos do Rei, nós somos escolhidos pelo Pai para toda boa obra. E a boa obra, como nós vimos no início desse texto, diz o seguinte: eles perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondendo Jesus: a obra de Deus é esta. Então, irmãos, aqui vai ter uma definição. Ele vai definir o que é obra. Aqueles homens queriam saber o que é a obra de Deus. Será que nós já sabemos plenamente o que é a obra de Deus? Jesus, Ele, o Mestre, Ele é que responde: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por Ele foi enviado. Ah, então não é dar 1000 pratos de sopa para os pobres? É vir à igreja tal e tal, dessa ou daquela forma? É ajudar a obra dessa e daquela maneira? Irmãos, isso é resultado da obra, porque a verdadeira obra, todos nós que somos do Senhor, estamos habilitados a fazê-la. E quem não fizer essa obra é porque não é do Senhor.
Há possibilidade, então, de um servo de Deus, de um crente em Cristo, não fazer obra? Não há não, irmãos. Então que ninguém fique preocupado, irmãos, em fazer a obra do Senhor, porque a obra é uma só, é crer no Senhor Jesus, é crer nele, isso aqui é a obra. Mas e as outras coisas que eu posso estar fazendo, que eu preciso fazer, que eu devo fazer? Irmãos, isso é resultado. Quem não crê no Senhor pode fazer o que for, pode dar uma igreja para os outros, pode construir um hospital em tal lugar, pode fazer tudo que esteja ao seu alcance, mas se ele não crer no Senhor, isso não vale nada, isso é falho. Será que Jesus não tinha outra coisa para dizer? Será que ele disse tudo mesmo? Irmãos, foi o que ele disse, e nós não temos que ficar acrescentando coisa nenhuma àquilo que o Senhor Jesus disse. Que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Que creais naquele que por ele quem? Por Deus foi enviado. Então, se nós crermos em Jesus, crermos que ele é o Filho de Deus, entre outras coisas, nós podemos dizer que nós somos salvos, irmãos. Não é o que Paulo diz? Se nós crermos, se em teu coração creres que Jesus é o Filho de Deus, e com a tua boca confessares Jesus como Senhor, serás o quê? Salvo. A obra de Deus, o trabalho da igreja, tudo mais que nós podemos realizar, é obra dos salvos, é obra da igreja. Mas a obra começa, ou é, como o Senhor diz, crer em Deus. É por isso, irmãos, que nós temos que checar sempre, constantemente, se nós cremos mesmo. Os irmãos se lembram que de vez em quando eu brinco aqui e falo assim: Deus existe, irmãos, Deus existe. É porque às vezes nós podemos estar apenas envolvidos com o nosso dia a dia, que cremos, mas é preciso crer realmente no Senhor. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. E eu gostaria, irmãos, para encerrar, apenas lembrar que o Senhor Jesus, quando ele orou a oração sacerdotal, ele agradeceu ao Pai, dizendo: Pai, eu te agradeço porque nenhum dos que tu me deste se perdeu. A nossa garantia, irmãos, é que o Senhor é que nos guarda, mas nós podemos nos fortalecer diariamente com a leitura da palavra de Deus, porque a palavra é o Senhor e o Senhor é o pão da vida. A palavra é o pão que alimenta a cada um de nós no nosso viver diário. E estando nós alimentados da palavra, fortalecidos do Senhor, tendo realizado a obra que o Senhor determinou, que é crer nele, o Senhor vai nos usar. E o diabo, irmão, não vai ter poder nenhum na nossa vida. O Senhor vai nos abençoar. O Espírito do Senhor vai nos ensinar as coisas. O Espírito Santo de Deus vai cuidar de nós através da palavra, pelo alimento que é o pão da vida. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque Tu és, Jesus, o pão da vida. Nós te agradecemos, Senhor, porque Tu definistes, ó Deus, a obra como sendo crer no Senhor. E nós te agradecemos, ó Deus Pai, porque Tu nos destes esta fé que temos, que nos permite crer no Senhor Jesus Cristo. E também, Senhor, nós confessamos com os nossos lábios que Jesus Cristo é o Senhor. Bendito seja o Teu santo nome, ó Deus. Nós te louvamos em nome de Jesus, Pai Santo.